você acordar amanhã e descobrir que não pode mais estudar, e descobrir que não pode mais trabalhar, que não pode mais ir ao parque, que não pode mais conversar com nenhum homem que não seja da sua família, que não pode mais cantar, que não pode mais mostrar o seu rosto, e de que sua voz também precisa desaparecer. Parece impossível, mas não é. Essa é a realidade de milhares de mulheres no Afeganistão. E a pergunta que muita gente faz é: isso é o Islã? Eu sou muçulmana. E antes de responder essa pergunta, eu preciso te mostrar por que tanta gente ainda confunde religião com interpretação. Quando você vê tudo o que está acontecendo com as mulheres no Afeganistão, qual é a conclusão que você tira? Muita gente responde sem pensar: isso é o Islã. Mas será que essa conclusão é justa? Porque existe uma diferença enorme entre religião e interpretação. E a maneira como certas pessoas, como certos grupos e até governos decidem interpretá-las e aplicá-las. Mas precisamos falar hoje do Afeganistão. Mulheres que sofrem, mulheres que precisam ter voz, mas não conseguem. Mulheres que precisam lutar, mas são impossibilitadas. Então, para entendermos o que acontece com as mulheres no Afeganistão, nós precisamos separar duas coisas: religião e interpretação. Porque quando nós unimos as duas coisas, nós corremos um sério risco de culpar uma religião inteira por decisões tomadas por pessoas, por seres humanos. E é exatamente aqui que entra o Talibã. Em 2021, o Talibã voltou ao poder. E pouco a pouco, ele foi tirando os direitos das mulheres. Primeiro vieram as restrições à educação. Depois ao trabalho, depois ao lazer, depois à liberdade de circulação. Até chegar ao ponto em que várias mulheres passaram a praticamente desaparecerem da vida pública. E é nesse momento em que muitas pessoas olham para essa realidade dessas mulheres no Afeganistão e dizem: pronto, esse é o Islã. Se isso que acontece no Afeganistão representa o Islã como um todo, por que essa mesma realidade não existe em todos os países de maioria muçulmana? Existem países com maioria muçulmana onde as mulheres trabalham, dirigem, estudam, se formam, são juízas, ocupam cargos públicos e participam da vida em sociedade. Enquanto no Afeganistão, elas vivem sob regras completamente diferentes. Não basta perguntar qual é a religião de um país. É preciso perguntar quem está interpretando essa religião e de que maneira. E é aí que a história começa a fazer sentido. Eu gostaria que você esquecesse a religião por um instante. Esqueça a política, esqueça tudo. Pense apenas em uma menina que sonhava em ser médica, que sonhava ser uma professora, que sonhava ser uma engenheira. Ela estudava, ela tinha amigas, ela fazia planos. E de repente, alguém decidiu que ela não poderia fazer mais nada disso. Que ela não poderia ter o básico que uma criança deveria ter, que é a educação. Que ela não poderia mais entrar em uma sala de aula. Mas não porque ela tirou notas ruins ou porque ela desistiu, mas simplesmente porque ela nasceu mulher. Agora imagine uma mulher. Ela trabalhou a vida inteira, ela construiu a sua carreira e um dia descobre que não pode mais exercer a sua profissão. Não porque ela perdeu a capacidade, mas porque alguém decidiu que o lugar dela não era mais aquele. E é por isso que esse assunto vai muito mais além do que religião. Estamos falando de milhões de vidas interrompidas, de sonhos interrompidos, de uma geração inteira de meninas que está crescendo sem saber o que é escolher o próprio futuro. Quando eu comecei esse vídeo, eu fiz uma pergunta: o que acontece com as mulheres no Afeganistão? É o Islã? Depois de tudo que vimos e de tudo que eu falei e mostrei, eu percebi que essa pergunta estava incompleta. A pergunta mais importante talvez seja: quem está dizendo o que é o Islã? Porque toda religião é interpretada por seres humanos. E seres humanos podem usar da religião para aproximar as pessoas de Deus. Ou podem usá-la para justificar poder. E existe uma reflexão que eu gostaria de deixar com vocês. Quando o homem passa a acreditar que a interpretação dele é a própria voz de Deus, ele deixa de aceitar questionamentos. Porque na cabeça dele, quem discorda não está discordando de um ser humano. Está discordando do próprio Deus. E talvez seja justamente aí que mora o grande perigo. Porque aos poucos, alguns homens deixam de lembrar quem é Deus. E começam a agir como se falassem em nome dele.
com absoluta autoridade. Como se a interpretação deles fosse a única possível. Como se eles próprios não pudessem estar errados. Historicamente, o poder quase sempre esteve concentrado nas mãos dos homens. Não apenas no Afeganistão, mas praticamente em todas as sociedades. E é justamente por isso que essa história não deveria interessar somente as mulheres afegãs. Ela deveria interessar a todas nós. Porque as mulheres do Afeganistão também estudaram, também trabalharam, também sonharam, também fizeram planos para o futuro. E pouco a pouco, muitos desses direitos foram sendo retirados. Isso nos lembra de uma verdade que muitas vezes esquecemos. Nenhuma conquista está garantida para sempre. E é por isso que nós precisamos continuar usando a nossa maior arma, a nossa voz. A voz para questionar. A voz para denunciar. A voz para defendermos umas às outras. Porque quando uma pessoa acredita que não pode ser mais questionada por falar em nome de Deus, o perigo deixa de ser apenas para as mulheres do Afeganistão. O perigo passa a ser para toda a sociedade. E talvez essa seja a maior lição dessa história. Somos mulheres e precisamos estar unidas quando tentam nos apagar. Se você gostou desse vídeo, ele fez sentido para você ou talvez faça sentido para alguma pessoa, alguém que tem alguma dúvida do que realmente acontece com as mulheres no Afeganistão, por que elas chegaram nesse ponto, como isso aconteceu, curtam, comentem e compartilhem. Isso ajuda demais o canal a crescer. Muito obrigado por terem assistido até aqui. E agora eu quero só deixar para vocês mostrar para vocês uma coisa. Como eu fui fazendo o vídeo, eu fui trocando, né? Eu usei um niqab, eu usei um jilbab, o que é o mais popular, que é conhecido da maneira que as pessoas usam, que é o hijab, que pode ser usado de outras maneiras. E agora eu tô usando dessa maneira aqui, que é o que mais me agrada, é o que eu mais gosto. Não vou levar chibatada, eu não vou apanhar do meu marido, por estar usando o meu hijab dessa maneira. Pede para que as mulheres sejam modestas. Mas isso não quer dizer que existe um uniforme a ser usado para que isso aconteça. A modéstia ela pode vir de várias maneiras, mas isso é um assunto para outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e assalamu alaikum.